Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda. Quero que nessa manhã deixar uma mensagem para você, amém? Nessa manhã você possa estar meditando junto comigo na palavra do Senhor. Aleluia, amanhã de quarta-feira. Quero deixar uma mensagem para você. Estava aí orando na madrugada, né? Gravei o vídeo, mas não deu para colocar. Mas peço a você que continue aí na intercessão, na oração, buscando o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Busque a presença do Senhor. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Jesus está perto. Jesus está pertinho de você. É tempo de buscarmos a presença do Senhor para as nossas vidas, porque Ele está voltando. Quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Aleluia. A mensagem do Senhor se encontra no livro de Isaías, né? Acabamos de falar aqui. Isaías 30, versículo 14. Para a minha e a tua meditação. A palavra do Senhor nessa manhã diz: E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: Em vós converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação no sossego, e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis: Não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalguemos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao Egito de um, e ao grito de 5. Todos vós fugireis até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como bandeira no outeiro. Aleluia. Glória a Deus. Esta é uma mensagem muito forte, mas esta é a mensagem que o Senhor nos dá nessa manhã para meditarmos. Há uma explicação aqui que diz assim, do capítulo 30, versículo 15 em diante. Deus preveniu Judá de que procurar ajuda militar do Egito e de outras nações não seria suficiente para salvá-los. Somente Deus poderia fazê-lo. Deveria esperar por ele, no sossego e na confiança. Nenhuma conversa ou atividade poderia apressar o grande projeto de Deus. Nada temos a dizer-lhe, a não ser obrigado. A salvação só pode vir através dele. Pelo fato de Deus ter nos salvado, podemos estar confiantes e em paz, tendo a certeza de que Ele nos dará a força necessária para enfrentarmos as dificuldades. Devemos colocar de lado nossos planos bem ordenados e permitir que Ele seja conforme a sua vontade. Amém? Então aqui, este povo, eles estavam de um lado para o outro, e Deus usa o profeta Isaías para dizer para aquele povo que eles só precisaria de uma coisa. Uma coisa bastaria para que aquele povo tivesse paz, para que aquele povo tivesse sossego. Era buscar a presença de Deus, era a confiança que eles precisavam, estava no verdadeiro Deus. Aleluia. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas buscam ajuda em todos os lugares, menos em Deus. Deus é se dar tempo. Aleluia. Mas o Senhor, Ele nos convida nessa manhã a buscar a face dEle. Tanto é que o Senhor já falou nessa manhã sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Eu citei aqui o livro de Isaías e abri bem no livro de
Isaías, né? O profeta Isaías, ele é bem usado por Deus aqui nessa mensagem para abrir a mente do povo, né, de Israel acerca do que eles estavam fazendo, que não estava agradando o Senhor. E eles precisariam buscar a presença do Senhor, porque os dias eram maus e muitas coisas viriam sobre aquele povo, e eles precisariam estar atentos. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 14 diz assim: E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Então, quando se diz aqui ele, quer dizer Deus, o oleiro, né? Que quando ele quebra o vaso, não tem quem faz novamente, né? Somente ele. Aleluia. Ele disse que quebraria o vaso e não tinha ninguém que pudesse dizer algo diferente, ou até mesmo ajudar ou compadecer, ou até mesmo pedir misericórdia, porque aquele vaso está na mão do oleiro. E depois que o vaso está na mão do oleiro, o oleiro faz como quer. Muitas vezes ele quebra 1, 2, 3 vezes até ficar no ponto, mas fora ele não joga. O Senhor não joga nenhum vaso fora. Quando o Senhor chama, ele chama para usar. Se preciso for, ele quebra até mais de uma vez para fazer novamente. Então não tem como escapar, não tem como fugir. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém que é escolhido de Deus foge. Aleluia. Este povo que estava sendo alertado. Aleluia, por Deus. A palavra de Deus também fala que ele não faz nada sem antes avisar. Então ele estava usando o profeta para avisar esse povo que eles deveriam tomar uma posição e deixar, aleluia, de acreditar em vários deuses, em várias imagens de escultura e confiar somente num só, né, que se chama Deus. Versículo de número 15 diz: Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: Em vós converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação no sossego, e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Então, o Senhor mais uma vez usa o profeta aqui para dizer: olha, se vocês quisessem alguma coisa, você se converteria. Assim que vocês se convertessem, vocês teriam sossego, teriam paz, mas vocês não quiseram. Agora eu vou usar da minha forma, porque eu já enviei vários profetas para falar com vocês, mas vocês não dão ouvido, e agora vai ser pela vara. Aleluia, vai ser o cajado de Deus que vai descer sobre vocês, porque vocês não quiseram se converter. Se vocês quisessem repouso, se vocês quisessem salvação, vocês tinham me buscado e vocês tinham colocado a confiança em mim. E esta hora vocês estariam seguros. Aleluia, a tua força estaria em Deus e vocês estariam seguros, mas vocês não quiseste. O versículo de número 16 diz: Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalguemos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Então, olha o que esse povo queria, né? Fugir. Ninguém foge, ninguém escapa da presença de Deus. E a Bíblia fala que esse povo, eles, além de fugir, ainda procurou cavalos ligeiros para cavalgar ligeiramente, para fugir dos perseguidores. Mas os perseguidores deste povo foi o próprio Deus que permitiu. Então eles não tinham como escapar. A única coisa que eles poderiam fazer era se converter, era aceitar Jesus para ser livre, para ser libertos, para ser transformado, porque os perseguidores não iam parar. O perseguidor ali foi permissão de Deus para que o povo tomasse uma posição, porque Deus não queria perder o povo. Deus não fez o homem para ir para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para os demônios. Mas muitas pessoas estão pagando para ir para o inferno. Aleluia, o céu é de graça, mas as pessoas preferem pagar para ir para o inferno, quando Jesus está de braços abertos chamando. Quando Deus deu um único filho, aleluia, deu um único filho para te salvar, para me salvar, mas as pessoas estão com os olhos fechados e não pedem ao Senhor para que venha abrir a visão e entender que o inferno não é de graça. O inferno você paga para ir para lá. Mas o céu é de graça e já está pronto. Jesus foi fazer
uma nova terra, uma nova cidade para mim, para você. Vale a pena passar pelas lutas aqui. Vale a pena passar por muitos desertos para alcançar a vitória lá na glória, junto com o Senhor, sentar com Ele, cear com Ele ali. Aleluia, deitar no colo de Jesus. Será muito lindo para quem alcançar essa dádiva. Será muito glorioso. Aleluia, aquele grande dia para quem passou pelo deserto aqui, mas não negou o nome do Senhor. Aleluia, e não desistiu dos propósitos de Deus para a tua vida. Versículo de número 17. 1000 homens fugirão ao grito de um. Olha, e ao grito de 5, todos vós fugireis até que sejais deixado como um mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. O que é um homem para 1000 homens? Um homem fugindo e 1000 homens atrás. O que é? Nada. 5 fugindo. Aleluia, Jesus. E ao grito ainda, com a espada. E 5, todos fugireis até que sejais deixado como massa. Então, não vai sobrar nada. A Bíblia fala que vai estar como um mastro no meio do cume. E como uma bandeira no meio do outeiro. Ninguém vê. Está sozinho e sem Jesus. Pior ainda. Aleluia. Então, eles precisariam voltar para Deus. Eles precisariam da misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos que nele esperam. Então, mesmo assim, o Senhor ainda ia esperar por este povo. Depois de toda a perseguição, depois de tudo que esse povo passou e estava passando, e que ia passar, aleluia, Deus ainda está de braços abertos esperando. O Senhor disse que Ele ia esperar por este povo. Ele ainda ia ter misericórdia do povo. Aleluia. Então, Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia. Por mais que façamos tantas coisas que desagradam o Senhor durante o nosso dia, a nossa caminhada, mas Deus sempre está de braços abertos. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que veio para salvar os que havia perdido. Então o Senhor, Ele te ama. Não sei como está a tua vida. Não sei se você está afastado de Deus, está tentando fugir, acha que vai conseguir. Ninguém foge. Ninguém foge das mãos poderosas de Deus. Talvez você ache que se esconder é melhor. Não. Aleluia, você pode até se esconder, mas os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele está te vendo. Aleluia, então não vale a pena você fugir nem se esconder. É melhor se levantar, colocar na posição de vaso. Aleluia, antes que Deus te quebre. Antes que Deus te faça um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. E pela dor é bem pior. Aleluia. Então entrega a tua vida pelo amor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Melhor ir pelo amor do que pela dor. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor pela dor, o processo é mais doloroso. O processo é mais doloroso. Então, quando Deus leva o profeta Jeremias para ver aquele vaso ali, como se fazia, está lá no capítulo de número 18. Deus manda que Jeremias se levanta e desce. Desce aonde? Deus. Desce a casa do oleiro. Desce lá para você ver como se faz um vaso. Quando Jeremias chegou lá para olhar como se fazia um vaso. Meu Deus, como se faz um vaso. Imagina um vaso quando ele se quebra para você fazer de novo. Para você pegar caquinho por caquinho, você tem que quebrar ele. Aquele vaso ele é um barro. E você não pode emendar ele. Você tem que quebrar ele e fazer novamente. Aleluia, Jesus. E imagina esse vaso na mão do oleiro, sendo quebrado. Aleluia, para fazer de novo, sem nenhuma rachadura. Então Deus leva o profeta Jeremias ali na onde Deus queria
Deus pega o profeta ali e fala: Jeremias, desce na casa do oleiro, que lá eu te mostrarei como se faz um vaso. Aleluia, Jesus. Jeremias desce na casa do oleiro e lá ele vê como se faz um vaso. E a Bíblia fala que o vaso ele se quebrou. Aleluia, na hora que estava fazendo o vaso ele se quebrou. Aleluia, Jesus. Então, Jeremias observa bem de perto como se faz um vaso. E o vaso, ele é quebrado, é amassado por muitas vezes. Aleluia, Jesus, ele é quebrado até ficar no ponto de vaso, vaso escolhido pelo Senhor. E então você vê que o vaso para Deus ele tem muito valor. O vaso para Deus ele tem um grande valor. Aleluia. E o vaso, quando ele é aprovado por Deus, o inimigo ele persegue muito. Ele persegue porque o vaso ele já passou pela mão do oleiro. O vaso ele já foi tão amassado, ele já foi tão quebrado. E agora ele passou pela mão do oleiro. E depois que ele passa pela mão do oleiro, ninguém quebra ele. Ninguém consegue, aleluia, quebrar este vaso, porque o vaso ele já passou por um processo. E agora ele está na mão do oleiro. E o oleiro já provou ele ali de uma forma, quebrou ele todinho, porque ele já foi levantado. Quando aqui o oleiro quebra, é porque ele já foi levantado. Mas aí por algum motivo ele escorregou, ele parou, ele desistiu, ele falhou. Aí ele volta para a mão do oleiro de novo. Aleluia. Jeremias 18. O vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos dele fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus leva o profeta até, aleluia, aquele local onde estava sendo feito ali o vaso. Os vasos, né? São vários. Não tem só um vaso na mão do oleiro, tem vários. Aleluia. O Senhor diz para Jeremias: Jeremias, levanta. Segundo, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, primeiramente, para Jeremias ouvir a voz de Deus, ele teve que obedecer. Primeiramente, ele levantou. Segundo, ele desceu, para depois ele ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas não querem descer. Tem pessoas que querem ouvir Deus falar, mas não querem levantar. Tem pessoas que querem ser vaso, mas não quer deixar ser moldado por Deus. Não quer deixar Deus trabalhar no vaso. Aleluia, precisamos, aleluia, deixar Deus trabalhar. Versículo de número 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aquela obra estava sendo feita sobre uma roda. E creio ali que eram vários vasos, porque Deus trabalha ao mesmo tempo em várias pessoas. Enquanto Deus está aqui falando comigo, Ele está com você aí. Ele está em todo lugar. E a Bíblia fala que, no versículo de número 4, como o vaso que Ele fazia de barro, porque somos de barro. Tem pessoas que se acham, diz que eu sou e acontece, somos todos de barro, nenhum é melhor. Somos feitos do barro, do pó,
da terra, e para o pó nós voltaremos. E tem pessoas que dizem, eu sou, eu posso, eu faço. Não, não podemos nada. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. O Senhor diz que o homem não tem nada se do céu não for dado. Então não temos nada, irmãos. Não temos nada, tudo pertence ao Senhor. Aleluia, versículo 4 diz, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, outro vaso foi feito. Novamente, Deus não remenda, Deus não cola a rachadura, Deus quebra e faz de novo. Não adianta. Vasos rachados para Deus não serve. Precisa ser moldado. Se preciso for, Deus quebra de novo, mas que Ele faz, Ele faz. Não se preocupe. Deus não joga vasos fora. Aleluia, você não é descartável. Você tem um dono, você é vaso. Você está nas mãos do oleiro. Deus não joga o vaso fora. Ele quebra, mas Ele faz de novo. Aleluia, Ele não emenda, Ele não cola. Ele faz, Ele refaz de novo. Ele amassa o barro novamente. Imagina aí um vaso já todo sequinho, todo no fogo. E de repente ele quebra. Ele já passou pelo fogo, mas ele não aguentou, ele quebrou. Só que quando ele quebrou na mão do oleiro. E o que o oleiro faz? Volta de novo para a água. E vai e quebra e amassa. Até ele ficar no ponto, dói mesmo. Imagina aí você fazendo um vaso. Aleluia, de repente ele quebra nas tuas mãos. Você não pode emendar ele, você vai quebrar ele para fazer de novo. Você vai amassar ele. Ele é um barro, precisa ser amassado. Eu já fiz adobo, nunca coloquei no fogo, mas eu sei como é que é, porque a minha família em Belo Campo faz e queima. Não exatamente agora, eles não fazem mais adobo, eles fazem tijolos. Eu já fiz adobo, eu sei como é. Aleluia. Você cava o barro, cava, fica um buraco. Naquele buraco você joga água, amassa o barro, pisa até ele ficar liguento, ficar bom. Quando ele está saindo da tua mão, aí ele tá bom, aí você vai, molha a forma, passa água na forma, a forma de madeira. Tem umas que tem até duas, para sair logo 2 de vez. Aí você molha toda a forma, aí você vem com barro, joga dentro da forma, pega um baldinho com água e vai passando em volta com a buchinha e alisa ele. Aí de repente você tira. Aí quando você vê que o adobo ele ficou rachado, você tem que pegar aquele barro, voltar pro barreiro de novo e tornar a jogar mais água e pisar, amassar até ele ficar bom. Durante ele tiver rachadura, ele não serve. Aí você pega de novo, molha a forma de novo, porque aquela forma já está seca. Molha a forma de novo, joga o barro dentro. E aí você começa a alisar, passa uma esponjazinha, vai alisando até ele ficar formado. Aí você vai, arriba a forma e tira. E ali é uns 3 dias, 4 dias ainda para secar no sol. E depois tem uns que ainda depois que seca, você vai apanhar eles para empilhar, eles quebram. Eles quebram na mão do oleiro, eles quebram na mão da pessoa ali que está fazendo. Aí você vai fazer o quê? Emendar ele? Não serve. Você vai pegar ele, já está todo seco, lá no terreiro. Você vai pegar e joga de novo no barreiro de novo. Torna a molhar de novo, torna a pisar de novo. Pisa até ficar bom. Durante não tiver bom, não serve. Assim somos nós na mão do oleiro. Talvez você está aí gritando de dor, de sofrimento. Mas é porque você é vaso, precisa sair perfeito. Para Deus usar, precisamos passar pelo fogo. Passamos pela água, passamos pelo fogo, para depois sairmos aprovados. Mas na mão do Senhor, ninguém escapa. Então se você está na água, você está no fogo, está tudo bem. Porque em primeiro lugar você está nas mãos de Deus. E ninguém escapa das mãos de Deus. E Jeremias diz, versículo de número 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aqui, aquele vaso ali que Jeremias foi ver, que Deus mostrou, era o povo de Israel.
Deus estava mostrando que o povo de Israel estava daquele jeito. E não era o povo mundano, não. Era o povo de Israel. Era o povo que conhecia Deus. Mas a forma daquele povo estava desse jeito. O povo estava totalmente rachados. Todos cheios de rachadura. Então Deus leva o profeta para ir até aquela casa. Para mostrar como se faz um vaso. Então o vaso, para ser feito, dá muito valor. Dá muito trabalho. E por um minuto as pessoas jogam fora. Um vaso ele tem grande valor para Deus, mas a sociedade por muitas vezes joga o vaso fora por pouca coisa. Mas Deus ele não joga ninguém fora, ele põe, ele limpa, ele cuida, ele transforma, ele passa no fogo, mas ele está o tempo todo ali, passando junto com aquele vaso. O vaso está chorando, ele também. E Deus é dessa maneira, ele sofre junto conosco. Não pense que ele bate palma, não, ele está sofrendo junto com você, até você ser aprovado. E aqui aquela voz aparece para Jeremias dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. E Deus fez um vaso novo. E ele ainda faz. Toma posse da tua vitória, compartilha esse vídeo. Amém? Compartilhe nessa manhã com 5 pessoas para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus.